Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje, João 16, de 5 a 11, Jesus promete enviar o defensor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom que eu vá, que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acredito em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, Jesus disse que ele disse que iria partir, porém ele mandou o defensor. Defensor, quando diz na palavra, é o Espírito Santo. Ele enviou o defensor, o Espírito Santo, aos seus apóstolos, aos quais ficaram muito tristes com a despedida de Jesus, né? E Jesus promete enviar o Espírito Santo, ao qual demonstrará ao mundo em que consiste o pecado. O Espírito protetor estaria sempre no nosso lado. Estaria sempre nos guardando, nos orientando os nossos pensamentos, as nossas decisões, né? Antes da sua morte, Jesus disse aos seus discípulos umas palavras misteriosas. João 16, versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade. Do vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito, que também tem outro nome do Espírito Santo, o Paráclito, não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviá-lo-ei a vós. Irmãos, Jesus apareceu aos seus discípulos, falando-lhes de coisas referente ao reino de Deus. Deu-lhes a ordem de não se afastarem de Jerusalém, mas, irmãos e irmãs, esperarem a promessa do Pai, da qual tanto lhes havia falado durante o seu ministério. Quando Jesus falava da vinda do Espírito Santo, chamava de a promessa do Pai. Trata-se, portanto, de um compromisso de Deus com os homens através de Jesus. Ezequiel 11, 19 a 20 diz assim: dar-lhes-ei um só coração, porei no seu íntimo um espírito novo, removerei do seu corpo o coração de pedra, dar-lhes-ei um coração de carne, a fim de que andem
de acordo com os meus estatutos, e guardareis as minhas normas e os cumpro. Então serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Jeremias, capítulo 31, versículo 33, diz assim: porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel. Depois desses dias, oráculo de Javé, eu porei minha lei no seu seio e escreverei em seu coração. Então eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Eu quero falar para você, meus irmãos, minhas irmãs, que o coração do homem, o coração do ser humano, ele só pode ser mudado por Deus. Tem alguém difícil aí na sua casa? Esse coração só pode ser mudado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a importância, igual eu falei ontem, falo hoje novamente, todos os dias, bom dia Espírito Santo, boa tarde Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, onde nós vamos hoje? Então o coração da pessoa, do ser humano, só pode ser mudado por Deus. É preciso, pois, uma renovação interior do ser humano, pelo Espírito de Deus que o transformará. Se vivemos segundo o Espírito, não daremos satisfação às coisas, às obras da carne, diz a palavra, Gálatas 5, 17 a 18. Pois a carne tem as aspirações ao Espírito, e o Espírito contraria a carne. Ele se opõe em reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis, mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu gostaria que você prestasse atenção e compartilhasse para 3 pessoas essas informações. Principais nomes do Espírito Santo na Bíblia. Primeiro, Paráclito, que está lá em João 14, 16. Segundo, Espírito de verdade, que está em João 14, 17. Espírito de Deus, Senhor, 1 Coríntios capítulo 2, 10, Jó 33, 4. 4. Dom de Deus, Santo, Quinto, sopro, vento. E sexto, Espírito de adoção, Romanos 8, versículo 15. E Espírito de adoção, e Espírito de Cristo, Romanos 8, versículo 9. Então, irmãos, fica aqui, compartilhe para 3 pessoas que você conhece, além dos grupos da comunidade, compartilhe para as outras pessoas também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.